Caraca, foi muito engraçado isso. O Felipe Cardoso, o nosso membro alambrado aqui, ele fala, Cascão, pergunta... ficou muito marcante a dupla com o Chicão, Sim. Principalmente por causa do título da Libertadores. Pergunta para ele sobre essa relação dele com o Chicão, porque muita gente fala que o elenco não curtia o Chicão. É duro falar isso daí, mas como é que era a personalidade? O Chicão sempre teve personalidade forte, mas sempre foi um craque, né? Sim, o Chicão era igual o goleiro. Ele tinha o jeito dele, particular dele. Ele naquele grupo ali, com quem ele se relacionava mais era ele e o Alessandro. E um pouco, até hoje é assim. E um pouco o Danilo. Era assim, quem mais ele... Tanto assim, a gente se fala mais hoje do que naquele momento, naquele período lá. Hoje a gente conversa mais, troca mensagem e tal, um curte as coisas do outro, manda mensagem, do que naquele momento. Assim, era um relacionamento meio amistoso, assim, de respeito. Mas a gente não tinha, assim, uma conversa... não tinha. Vocês eram dupla de zaga, em tese tem que conversar bastante. Né? Mas a gente se entendia só em olhar, cara. Um olhava pro outro, a gente já se entendia. Então, assim, a gente não era aqueles parceiros inseparáveis. Que nem eu tive uma dupla de zaga que foi o Benatia, lá na Roma, que era o marroquino. Eu e o Benatia, a gente virou amigaço, parceiro. E a gente um olhava pro outro, falava só na voz do cara, tanto que a gente bateu muitos recordes lá, uma das melhores defesas da história e tal. Só que com o Chicão era diferente, a gente não se falava muito, mas mesmo assim, também batemos um recorde, a gente tem a defesa menos da história da Libertadores até hoje aí. Sim. Então, assim, era um cara que tinha um talento, uma experiência, mas era um cara reservado. Eu vejo como um cara mais reservado, assim, ele era de poucas palavras. Tanto que ele era ele e o Alessandro mesmo, assim, na resenha. Falando daquela Libertadores, tem uma coisa que pouca gente se atenta a esse fato. O Corinthians terminou o invicto, obviamente todo mundo fala isso. Todos os gols, se você parar pra pensar, todos os gols que o Corinthians sofreu naquela Libertadores, ela tem uma característica... Foram quatro. Tem uma característica igual em todos. Sabe qual é? E agora? Todos foram dentro da pequena área. É mesmo? Todos. Nossa, não tinha. O gol contra o Deportivo Táchira foi dentro da pequena área. O gol contra o Nacional do Paraguai, 3-1 lá, foi dentro da pequena área. Depois o Corinthians toma o gol contra o Santos. Dentro da pequena área. Na linha da área. E toma o gol contra o Boca na linha do gol. Caramba, é verdade. Olha como é difícil, como era difícil, não era só ganhar, como era difícil fazer gol naquele time, cara. Então, é verdade. Essa situação de, para fazer gol no Corinthians, ter que chegar até a linha, você acha que se deve a quê? A participação dos atacantes marcando? Era o entrosamento absurdo que vocês tinham? Era a confiança? Porque é uma coisa assim, eu não lembro de uma situação dessa em nenhum time, em nenhum campeonato, de sofrer gols praticamente em cima da linha. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ver todos os gols, verdade, são todos assim. Eu lembrei aqui agora, é verdade mesmo. Assim, todo mundo naquele momento ele tava no auge, cara. Se você olhar, talvez o Chicão, o Alessandro já tava mais um tempo no auge já, que eles eram mais experientes daquela galera. Mas depois você olha pra mim, pro Fábio, pro Ralf, pro Paulinho, todo mundo no auge moleque cheio de fome. Então assim, a gente protegia muito aquele gol mesmo. E eu lembro que tinha uma coisa que o Tite cobrava da gente, de não deixar chutar no gol. Tinha até isso também. Quando acabavam os jogos, tinha vídeo lá, quantos chutes nós tomamos no gol. A gente tomava muito pouco chute. Porque quando tinha alguém que tinha a bola pra chutar no gol, cara, se jogava na bola, dobrava a marcação. Então, assim, a gente era uma defesa muito intensa. E claro que tinha a ajuda do Jorge Henrique, que era um cara que ajudava muito ali o lateral também. Tinha o Alex, que ajudava muito também pelo meio, o Danilo. Era um time, não tem como ser só uma defesa. Era um time. Mas era uma defesa muito bem postada e todo mundo vivendo o auge ali da sua carreira também. Então, depois do